Carol e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês, tenho aqui 5 livrinhos que dá pra você ler em um dia. São livros super rápidos de ler e livros importantíssimos, livros que eu gostei bastante de ler. Então eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho sobre cada um desses livros e vamos lá. O primeiro livro aqui que eu tenho aqui é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse livro aqui, ele tem... Nessa edição que eu tenho aqui, ele tem 101 páginas. Esse aqui é aquele pocket, sabe? Mas ele tem várias edições, tem umas edições muito bonitas desse livro aqui. E aqui eles falam que muitos críticos consideram A Morte de Ivan Ilitch como a novela mais perfeita da literatura mundial. A agonia de um burocrata insignificante serve de pretexto ao autor para contar a história de que diz respeito ao destino de cada um de nós. Como o texto mesmo, como o título já diz, né, é a morte de Ivan Ilitch. A gente já sabe que o Ivan Ilitch vai morrer, né? O início do livro ele já conta, já é no velório, né? Na verdade a história já vem contar após a morte do Ivan Ilitch e vem contar um pouco da história dele ali nos finais da vida. O começo do livro já acontece no velório dele, vem contando como que os amigos, né, as pessoas que trabalhavam com ele, recebem a notícia. Faz a gente parar e pensar um pouco, é um assunto um pouco pesado, mas é uma historinha que você lê muito, uma novela que você lê muito rápido, porque você fica ansioso, você quer saber o que vai acontecer, como que foi que aconteceu. Eu não vou falar sobre como que foi a morte dele, mas você quer saber o que aconteceu na vida dele, por que aconteceu dessa forma. E é um livro daqueles que depois que você termina de ler, você para e você fica ali uns 10, 15 minutos pensando sobre a morte. É uma morte tão frágil, tão boba que acontece com ele, que você fala, nossa, podia ter acontecido comigo, podia ter sido pode acontecer com qualquer pessoa. A gente tem a história, o Ivan Ilitch, ele é um servidor público na área do direito e Vem contando a trajetória dele até subir no cargo no topo, que é no caso ali é ser juiz, né, nessa área. E ele consegue esse cargo e vem contando a história dele, como que ele tratava a família dele, como que ele era com a esposa dele, com os filhos, né? Ele teve vários filhos, perderam alguns filhos. Depois que ele conseguiu atingir o cargo ali de juiz, como que ele levava a vida de uma forma bem assim, sem muitos sonhos, sem muitas vontades, sabe? Era bem aquilo ali, trabalhar, voltar para casa, brigava com a esposa, ia pro escritório, não tinha uma ligação forte com os filhos, mas é uma história muito importante, você reflete muito sobre a morte e sobre a vida também, né? Como que a gente deixa passar coisas e como que a gente liga para coisas que não fazem tanta importância, quanto como que a gente leva certas coisas, certas brigas num nível tão alto e que não tem tanta importância. Então é um livro de muita reflexão, vale super a pena ler, afinal de contas a gente está falando de Tolstói, né? O segundo livro que eu quero indicar aqui para vocês é um livro super gostosinho. Esse aqui é um livro Uma Casa no Fundo do Lago, que é do mesmo autor de Caixa de Pássaros. Para quem já assistiu ou leu, eu não cheguei a ler Caixa de Pássaros, mas eu assisti o filme no Netflix. E aqui tá escrito: só porque a casa está vazia não significa que não tem ninguém dentro. É um suspense do começo ao fim. Eu achei muito gostoso de ler. Tem 159 páginas. Eu li numa tarde e eu achei super bonitinha a edição, olha. Ela é toda... E aí aqui, como mostra na capa mesmo, a gente tem um barquinho aqui, um casal, né, para ser o primeiro encontro, eles resolvem dar um passeio no lago, eles vão num barco, e aí levam um cooler cheio de cerveja, cheio de comida, sanduíches, e esse casal resolve passear nesse lago. Eles resolvem dar um mergulho nesse lago e eles encontram uma casa no fundo do lago. Uma casa com móveis, uma casa tá cheia de móveis, tem tudo dentro de uma casa mobiliada. E aí eles resolvem, a porta tá aberta, eles resolvem entrar. E aí fica uma dúvida, será que existe alguém? Será que existe um jeito? Como que essa casa veio parar aqui? Como que essa casa tá aqui? Desde quando ela existe aqui? Será que existe alguém que mora nessa casa? E eles
sempre... E aí eles vão nesse primeiro encontro, eles vão, aí encontram a casa e resolvem voltar no outro dia. E a gente fica super apreensivo. Meu Deus do céu, eles vão ter coragem de voltar lá. Meu Deus do céu, eles têm coragem de entrar dentro da casa. E aí eles resolvem depois, no outro dia, voltar com os equipamentos pra poder entrar dentro dessa casa. E aí fica essa dúvida, se realmente existe alguém que mora lá, o que tem de estranho nessa casa, luzes se acendem. É muito legal, muito gostoso. E eu recomendo, e é super rapidinho. Você vai ler numa sentada, é muito legal de ler. O terceiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês é esse livrinho que eu tenho aqui do Poe. Ele veio numa edição, deixa eu pegar aqui pra vocês. Ele veio nesse box aqui, ó, tá? E aí ele é bem pequenininho. Eu li super rapidinho também, mas você pode pegar alguns contos do Poe para ler. E aqui a gente tem a Queda da Casa de Usher, A Máscara da Morte Vermelha, O Gato Preto, Pequena Conversa com a Múmia, A Verdade sobre a Casa do Senhor Valdemar e o Barril de Amontilado. E de bônus a gente tem o Corvo, que é muito legal, muito bom. Eu li super rápido, você não consegue parar de ler os contos. Eu gostei de todos, A Máscara da Morte Vermelha, O Gato Preto também é muito bom. Vale super a pena ler, viu, gente? Indico muito ler os contos do Poe. Eu ainda não li os outros que estão nesse box, por isso que eu não vou indicar pra vocês. Mas eles são um pouquinho maiores também. Esse livrinho aqui com com alguns contos do Poe, ele tem 111 páginas, mas o Corvo, por exemplo, a gente tem ele aqui traduzido pelo Fernando Pessoa e pelo Machado de Assis, então um pouquinho menos de páginas. Muito bom, viu, gente? O outro livro que eu tenho aqui é O Retrato de Dorian Gray. Esse livrinho que eu tenho faz muito tempo, é muito antigo que eu tenho. Eu gosto muito dessa história. Eu li na época que eu fazia faculdade de Direito. Aqui a gente tem a história do Dorian Gray, né? Vai contar a história dele, que é um jovem extremamente belo. Ele encanta todo mundo que conhece ele. O retrato que eles falam aqui, na verdade, é uma pintura que foi feita do Dorian. E aí ele resolve pegar essa pintura e fazer um pacto com o diabo, ficar belo para todo sempre, viver belo, lindo. E o quadro, essa pintura, né, vai envelhecer no lugar dele. Esse livro aqui, ele tem 212, minha edição aqui, ela tem 212 páginas. Existem várias edições desse livro aqui. O Oscar Wilde, ele era um dos mais importantes escritores da época dele, na Irlanda. Esse livro aqui, o do Retrato de Dorian Gray, na época foi usado contra ele, porque esse livro aqui falou de muita homossexualidade. Ele já foi censurado, já foi acrescentado e tirado várias passagens, várias partes desse livro aqui. A censura dele até aumentou algumas, em outras edições, eu até quero ler também, aumentou algumas páginas. A gente pensa em censura, em tirar, né, algumas partes do livro. Na verdade, eles acrescentaram até algumas outras partes nesse livro aqui, no Retrato de Dorian Gray, porque Oscar Wilde foi para um julgamento e esse livro aqui foi usado contra ele, porque se dizia muito, ele colocava muito dele nos livros, ele contava muito dele. E esse livro aqui trata muito de homossexualidade. Então, na época, da forma que estava escrito, eles fizeram várias adaptações. Foi usado contra ele naquela época. É muito difícil falar desse livro sem dar spoilers, mas vamos tentar, vamos lá. Esse livro aqui tem essa premissa de sobrenatural, né, para poder contar essa história do quadro, que ele não vai envelhecer, quem vai envelhecer é o quadro, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa, muita história. Aqui a gente tem a história, tem 3 personagens principais, Dorian Gray, o pintor, e o Lord Henry, que é um cara falastrão, um aristocrata, que aí ele vira amigo. Eles conhecem o Dorian através do pintor, né, que fez o retrato do Dorian, e vai contar a história ali em volta desses 3 personagens. É muito boa essa história, eu recomendo que todo mundo leia. É uma história super necessária, eu acho que tem que fazer essa leitura desse livro. E por último, mas não menos importante, um livro que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que agora tá melhor ainda, porque tem várias edições dele aí baratinha que saíram, que é A Revolução dos Bichos, que também é um livro necessaríssimo, necessaríssimo, nem sei se existe essa palavra. É um livro que todo mundo tem que ler também. Essa minha edição aqui, que é a mais antiguinha, agora nós temos umas edições mais novas, umas edições até muito bonitas, né, que saíram. Essa minha edição aqui tem 121 páginas, gente. E é uma delícia esse livro, você lê muito rápido, muito gostoso. George Orwell é incrível.
Esse livro aqui, eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? É uma sátira que vai contar a história dos animais da Granja Solar, isso mesmo. Eles se rebelam contra os seus donos, né? Com os donos da fazenda, e resolvem tomar conta de tudo ali. Todos os animais resolvem que é eles que vão tomar conta. E aí a gente vai vendo a hierarquia, vai vendo quais são os animais que vão ficar no topo. E é muito legal, é muito gostoso de ler. Traz uma reflexão muito importante. E aqui fala que a melhor sátira escrita, a melhor sátira já escrita sobre a face negra da história moderna, um livro para todos os tipos de leitores, seu brilho ainda intacto depois de 60 anos. Quem não leu ainda, gente, por favor, leiam esse livro, é muito bom. Esse livro aqui é uma sátira sobre a época da Revolução Soviética e conta de uma forma super simples, uma forma super fácil de você conseguir entender, super gostoso de ler, super rápido. E é muito incrível, é muito gostoso, todo mundo deveria ler, muito bom, eu indico super. Bom, esses foram aqui os 5 livros que eu indico para vocês lerem em apenas um dia. Livro que vocês vão ler super rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Temos livros muito importantes aqui. Livros que vocês vão ler super rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, até o próximo vídeo.